Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Chegando aqui, gente, para passar resultados do final de semana. Começando aqui pela Supercopa Capital, categoria Sub-17. Tivemos a semifinal e também a final, né? Na semifinal, vou passar um dos jogos, né? O Fortaleza venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 2-0. E na final, que aconteceu nesse domingo, Fortaleza 0, Palmeiras também 0. E nos pênaltis, Fortaleza 5, Palmeiras 4. Primeiro título do Fortaleza na Supercopa Capital Sub-17. E primeiro título do Fred, ex-atacante do Fluminense, como treinador. Ele que treina a equipe Sub-17 do Fortaleza. Fred é aquele mesmo, ex-atacante, artilheiro do Fluminense. Bom, vamos lá, gente. Aqui também tivemos Santa Cruz 1, Laguna 0. Aqui também, jogo treino, né? Jogo amistoso em preparação para a temporada 2026. Santa Cruz de Pernambuco 1, Laguna de Natal 0. Bom, Corinthians 1, 0 para o Palmeiras, com 2 vitórias. O Corinthians, aliás, espera aí, Corinthians 1, Palmeiras 0, mesmo com o placar, tá, gente? Deve ir errado, me desculpem aí. Mesmo com esse placar de 1-0, mas o campeão paulista feminino é o Palmeiras, com placar agregado de 5-2. Lembrando, no primeiro jogo, o Palmeiras venceu o Corinthians por 5-1. 5-2, portanto, Palmeiras campeão paulista feminino. Vamos lá, gente. Fluminense 1, Vasco 0. Jogo da volta. No jogo da ida, 2-1 para o Vasco. Nos pênaltis, 4-3, Vasco da Gama. Vasco vai à final da Copa do Brasil. Jogo de ida, Corinthians 1, Cruzeiro 0. Jogo da volta, Cruzeiro 2, Corinthians 1. Nos pênaltis, 5-4, Corinthians. Corinthians e Vasco, final da Copa do Brasil 2025. Lembrando, será em 2 jogos, tá? A final da Copa do Brasil 2025. Nessa próxima quarta-feira, que vem agora, né? Dia 17, se muito me engano. É isso mesmo, dia 17. E no próximo domingo, no dia 21, a grande decisão, a grande final, né? Então é isso. Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil 2025. Vamos lá, gente. Bolívar 3, Oriente Petroleiro 1. Aqui, campeonato boliviano. Campeonato argentino, a fase do torneio Clausura, né? Estudiantes 1 também para o Racing. E 5-4 para o Estudiantes nos pênaltis. Estudiantes campeão do torneio Clausura, campeão argentino, né? Digamos assim, o Estudiantes de La Plata. Vamos lá, gente. Universidade de Chile 3, Deportes Iquique 2. Audax Italiano 1, ou melhor, Audax Italiano 2, Colo-Colo 1. Campeonato chileno. Libertad do Equador 2, LDU 1. Campeonato equatoriano. Independente Medellín 0. Atlético Nacional da Colômbia também 0. Campeonato colombiano. Vamos lá, gente. Campeonato peruano. O Real Garcilaso venceu o Sporting Cristal por 2-0. Campeonato costarriquenho. O Deportivo Saprissa venceu o Cartaginês por 2-1. Aqui, campeonato costarriquenho. Continuando. Dunay Ibitsi perdeu por 5-0 aqui para o Shakhtar Donetsk. O Verisivny perdeu por 3-0 aqui para o Dinamo de Kiev, campeonato ucraniano.
Vamos lá, gente. O Kejvik venceu o Legia Varsóvia por 1-0 o campeonato polonês. O Verbroden perdeu por 5-1 para o Clube Bruges, campeonato belga. Vamos lá, gente. PSV 4, Heracles 3, Ajax 2, Feyenoord 0. Restados aqui pelo campeonato holandês. Vamos lá, gente. AVS 0, Sporting de Portugal 6, Moreirense 0, 4 para o Benfica. Beleza? Campeonato português. Aí os amigos podem perguntar, mas Ítalo, tem alguns resultados aí que tu não tá passando, né? Por alguns campeonatos. Bom, gente, alguns jogos serão realizados nessa segunda-feira. Outros jogos, por exemplo, aqui pelo Campeonato Paraguaio. O Campeonato Paraguaio já teve seu campeão, tá? Eu até nem anunciei isso, mas o Cerro Porteño foi quem venceu o Campeonato Paraguaio. Beleza? Já há algum tempo. É por isso que eu não passei nada. Beleza? Relativo a resultados, né? Do Campeonato Paraguaio mais. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Lille 4, Auxerre 3, Lyon 1, Le Havre 0, Olympique de Marseille 1, Mônaco 0, PSG 3, Metz 2. Campeonato francês. Vamos lá, gente. Sevilha 4, Real Oviedo 0, Real Madrid 2, 1 pro time do Alavés, Atlético de Madrid 2, Valência 1, Barcelona 2, Osasuna 0. Teve gols aqui de Rafinha, tá? Ao que parece, pelo que eu entendi, os 2 gols foram do Rafinha. Nesse jogo aqui, Barcelona 2, Osasuna 0. Rafinha brasileiro, né? Campeonato espanhol. Copa Intercontinental, fase semifinal. Flamengo 2. Gols aqui de Léo Pereira e Danilo. Flamengo 2, Pirâmides do Egito 0. Próxima quarta-feira, 2 horas da tarde, PSG e Flamengo, pela final da Copa Intercontinental. Vamos lá, gente. Atalanta 2, Cagliari 1, Inter de Milão 2, Genoa 1, Lazio 1, Parma 0. Também aqui tivemos Juventus 1, Bolonha 0, Udinese 1, Napoli 0 e Milan 2, Sassuolo 2. Aqui também resultados aqui pelo campeonato italiano. Vamos lá, gente. Manchester City 3, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 3, 0 para o Tottenham, Arsenal 2, Wolverhampton 1, Liverpool 2, Brighton 0, Chelsea 2, Everton 0. Alguns resultados aqui pelo campeonato inglês. Vamos lá, gente. Sunderland 1, Newcastle 0, Aston Villa 3, West Ham 2. Mais 2 resultados aqui pela Premier League. Vamos lá, gente. Stuttgart B 0, 1 para o Hansa Rostock, terceira divisão do campeonato alemão. Schalke 04 1, Nuremberg 0, segunda divisão do campeonato alemão. O Hertha Berlim empatou aqui com o Greuther Fürth. Eu vou dar uma checada desse resultado da segunda divisão do campeonato alemão. Vamos lá, gente. Pelo campeonato alemão da segunda divisão, só confirmando, Greuther Fürth 3, Hertha Berlim 3. O Doha venceu aqui por 1-0 o Valladolid, segunda divisão do campeonato espanhol. O Leicester City venceu o Ipswich Town por 3-1, Championship inglesa, segunda divisão. O Palermo venceu a Sampdoria por 1-0, segunda divisão do campeonato italiano. Também aqui, o Penafiel perdeu por 1-0 para o Porto B. Pelo que eu entendi, gente, esse jogo foi válido pela segunda divisão do campeonato português. Beleza? Vamos em frente.
O Grenoble, gente, empatou em 1-1 com o Montpellier, tá? Segunda divisão, campeonato francês. O Hamburger perdeu aqui por 6-0 para o Bayern de Munique, campeonato alemão feminino. Vamos lá, gente, campeonato alemão da primeira divisão, resultados. O São Paulo venceu o Heidenheim por 3-2. Também aqui, Eintracht Frankfurt 1, Augsburg 0. O Wolfsburg venceu o Borussia Mönchengladbach por 3-1. União Berlim 3, RB Leipzig 1. Aqui também tivemos Borussia Dortmund 1, Freiburg também 1. Bayern de Munique 2, mais 05 2. Stuttgart 4, Werder Bremen 0. Campeonato alemão. Vamos lá, gente. Hoffenheim 4, Hamburgo 1. E Bayer Leverkusen 2, Colônia 0. Aqui também, campeonato alemão. Vamos lá, gente. Slovan Bratislava 3, Žilina 2, campeonato eslovaco. Bom. Vamos lá, gente. O Paralimni perdeu por 2-0 para o Pafos. Aqui pelo campeonato cipriota. Correção de placar, gente, aqui pelo campeonato alemão, primeira divisão aí. O São Paulo venceu por 2-1 o Heidenheim. E não por 3-2, como citei aí, tá? São Paulo 2, Heidenheim 1. Campeonato alemão. Esse sim foi o placar correto. Vamos lá, gente. Fazendo aqui o meu comentário, né? Barra pitaco desse jogo aí. Bayern de Munique 2, mais 05 também 2. Pela penúltima rodada do campeonato alemão. A 14ª rodada, né? Antes de acabar o ano de 2025, né? Lembrando, sempre relembrando, o campeonato alemão, devido a muita neve, né? Na Alemanha, ele vai parar no final desse ano aqui, na próxima rodada, na rodada do final de semana dos dias 19, 20 e 21 de dezembro. O campeonato alemão para, só vai retornar já no seu segundo turno, ou no finalzinho ali do primeiro, né? No final de semana dos dias 9, 10 e 11 de janeiro. Aí é que o campeonato alemão retorna, já em 2026. Beleza? Então o Bayern de Munique ainda vai fazer mais um jogo antes de parar nesse ano de 2025. Mas falando do jogo, passando a escalação, vamos lá, gente. A escalação do Bayern foi Neuer no gol, Stanisic na lateral direita, na lateral esquerda o Bishop, vamos ver aqui, Hiroki Ito e o Kimi Jai na defesa, Kimmich, Goretzka e Kal, Gnabry em uma ponta, Kane na outra e o Olise. Beleza, gente? Foi esse o time do Bayern de Munique que entrou em campo nesse jogo contra o mais 05. Já falando do primeiro tempo, gente, o Bayern de Munique foi dominante. No primeiro tempo, o mais 05 é o lanterna do campeonato alemão, né? Com apenas agora 7... Na verdade, chegou a 8, né? Isso mesmo, 7. Agora tá com 7 pontos ganhos, né? Mais 05, lanterna do campeonato, volto a repetir. O Bayern de Munique começou pressionando, jogando dentro de casa, né? Na Allianz Arena. Começou pressionando, começou partindo para cima, como normalmente o Bayern faz, né? Contra qualquer adversário dentro de sua casa. E a defesa do mais 05 se comportando bem, conseguindo se defender bem, conseguindo prensar o Bayern de Munique ali, eles marcando no corpo mesmo, dos jogadores do Bayern, marcando forte. Mesmo assim, aos 29 minutos, o Lennart Kal, uma bela jogada que o time fez, né? O Lennart Kal recebeu e fez 1-0 para o Bayern de Munique. Daí em diante, o Bayern meio que se soltou em campo. Beleza, gente? O Olise muito solto, driblando fácil a marcação do mais, conseguindo fazer criação de jogadas, conseguindo
ter mobilidade ofensiva. O Olise, principal jogador do Bayern de Munique no primeiro tempo, tá? Mandou bem, realmente jogou bola. Criando, ele mesmo teve chance de marcar o segundo, o Harry Kane teve chance, até de voleio mesmo. Mas não fez, né? Acabou que não saiu o segundo gol. Nisso, o mais 05, que estava de fato jogando apenas no contra-ataque para contra-atacar, no último lance do primeiro tempo, se muito me engano, o Bishop estava marcando o ponta do mais e fez uma falta na lateral da entrada da grande área. Falta cobrada e o jogador, que eu não vou tentar me arriscar a dizer o nome dele aqui, gente, acho que é Cachauí, algum nomezinho assim, um nomezinho complicado. Esse jogador tem 18 anos e fez o gol de empate do mais no último minuto do primeiro tempo na Allianz Arena, né? Ali empatando em 1-1. Bom, chegou no segundo tempo e o treinador Vincent Kompany alterou, beleza? Para o segundo tempo. Botou o Laimer, botou também aqui o Davis para jogo, né? Mas o Davis já entrou mais pro meio do segundo tempo. O Laimer também, na verdade, até minto eu, ele voltou com o mesmo time pro segundo tempo, de início, né? O Bayern de Munique tentou partir para cima, gente, mas parecia um pouco perdido, um pouco meio... não sabia se tocava a bola, não sabia se pressionava para valer, mas também muito em função de como o mais 05 jogou no segundo tempo. Foi ainda mais para cima do Bayern de Munique, ainda mais marcando corpo a corpo, e o Bayern meio sem saber o que fazer com a bola. Mesmo assim tentando pressionar, muito em função do Olise, muito bola nele. E o Bayern estava se assentando no jogo, estava conseguindo partir para cima, tá? Pouco a pouco foi se acertando dentro de campo. Mas, num contra-ataque, mais uma vez do mais, o jogador do mais 05 cruzou a bola, a zaga tirou. Aí a bola voltou para o mais, o jogador cruzou novamente e o zagueiro do mais foi quem fez o gol dessa vez, que eu também não vou tentar dizer o nome dele aqui, gente. É bem complicado. Mas ele foi lá e virou o jogo pro mais, fazendo 2-1, tá? Nisso, antes do gol do mais, do segundo no caso, o Bayern de Munique já tinha melhorado, gente. O Gnabry, por exemplo, já no segundo tempo, perdeu pelo menos aí 4 chances de fazer o segundo gol, tá? Chance realmente boa, cara a cara mesmo. Boas defesas do goleiro do mais, a defesa tirando bola difícil, teve uma bola na trave também, o Gnabry perdendo gol feito, sem goleiro praticamente, e aí o mais faz 2-1 no contra-ataque, o famoso quem não faz leva. Aí, gente, o que acontece? O Bayern de Munique se desespera, o Vincent Kompany bota o Jackson para jogo, Nicolas Jackson, que é um outro centroavante, não tirou o Harry Kane, botou mais atacantes dentro de campo, botou o time para cima. Aí foi que botou o Davis, né? O Alphonso Davis, e já no final do jogo, perto dos acréscimos, o Harry Kane consegue empatar o jogo em 2-2 para o Bayern de Munique, tá? Bom, gente, pelo geral do jogo, o placar é justo? Não, não é. O Bayern de Munique criou muito mais e teve chance de vencer o jogo. Pecou nas finalizações. Mas, pelo geral do jogo, não é justo? Não é justo. O Bayern de Munique, de fato, criou muito mais. Mas é justo por outro lado. Então tem uma injustiça no placar, ao mesmo tempo que tem uma justiça. Porque tem que se olhar os dois lados da moeda. O mais não fez nada para empatar, não jogou bola o suficiente. Muito pelo contrário. Time extremamente ajustadinho, tá? Jogou nos erros do Bayern de Munique, jogou com inteligência e justificando uma coisa que nos outros jogos do mais, nesse campeonato alemão, já tinha visto. Tá na lanterna? Tá. Tá de fato, tá, aliás, bem atrás dos outros, mas não é pelo futebol jogado. É mais pelo que não tem conseguido em relação a resultados. Porque futebol jogado, o mais 05 vem mostrando. Hoje não foi diferente. É um time que sabe jogar nos erros do adversário, que sabe punir o adversário. Tanto é assim que na Conference League, o mais 05 vem de bons resultados.
não perde, sempre vem empatando ou vencendo. Na Conference League, competição que ele está disputando, competição internacional. Tá? Na temporada passada fez uma boa temporada, nessa de fato é a lanterna. Mas, sinceramente, pelo futebol que mais vem jogando, eu não creio que vai cair. Não creio mesmo que vai cair para a Série B do campeonato alemão, para a segunda divisão, né? Mas, mais 05 jogando bom futebol, trocou de treinador, tá? Vale dizer que trocou de treinador. Eu não vou tentar também dizer o nome do treinador do mais aqui, gente, que é um pouco complicado, mas trocou de treinador, tá? Já nessa temporada. E jogou um futebol consistente, tá? Futebol de marcação, futebol partindo para cima nos erros do Bayern, tá? Não foi partindo para cima o tempo todo, não foi. Mas sempre esperto, sempre atento, forçando um erro do Bayern de Munique aqui e ali, beleza? Por outro lado, o Bayern jogou mal, que droga, que time ruim, deu ruim, Ítalo? Não, não foi bem assim não. O Bayern de Munique jogou bem, gente. Perdeu várias chances, meteu bola na trave. Mas é aquela típica situação, você tem que finalizar de maneira correta as chances que cria. Caso contrário, você dá margem para que o adversário vá lá e lhe puna. Essa é a frase mais velha do futebol, mas é uma grande verdade. Quem não faz, leva. É isso aí. 2-2, o Bayern de Munique, para mim, mereceu empatar. Não merecia perder esse jogo, tá? Apesar do mais ter virado. Merecia ter vencido o Bayern de Munique. Mas o mais 0-5 mereceu o empate. Por isso que eu falo que foi injusto o placar, pelo que o Bayern de Munique jogou, mas justo o placar pela tática, pelo quanto o mais se esforçou, lutou realmente, brigou para empatar esse jogo. Beleza? Então a gente pode dividir esse jogo em duas vertentes diferentes, em dois ângulos diferentes, beleza? Um olhar pelo lado do Bayern de Munique, o outro olhar pelo lado do mais 0-5, beleza? Mais 2-2, placar final. E é isso aí, galera. Campeonato alemão. Galera, tá rolando a final do campeonato mexicano. Eu não vou passar para os amigos hoje, gente, porque de fato eu tô encerrando o vídeo por aqui, né? Já foram muitas informações, coisa e tal, mas assim, podem ter certeza que no próximo vídeo a gente traz aqui quem foi o campeão mexicano. A final está sendo entre Toluca e Tigres, né? E está empatado por enquanto já na prorrogação. Pelo que eu entendi, segundo tempo da prorrogação. Beleza, gente? Então é isso. Depois eu trago aqui todos os detalhes sobre quem foi o campeão e tudo mais que tivermos, né? Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo. Deixa eu só voltar aqui para corrigir uma coisa que eu falei aí, tá? Quando eu passo a escalação do Bayern de Munique, né? Que entrou em campo aí contra o mais, eu cito que o Harry Kane jogou em uma ponta, né? Do campo. E não, tá? O Harry Kane jogou centralizado. Quem jogou na ponta foi o Olise, por um lado, e o Gnabry por outro. Beleza? Só esclarecendo isso para não ficar nada de maneira equivocada, gente. Fui, peço like e tchau.